Quanto ao estado do corpo, quem me acompanhou na única vez que eu falei, naquela manhã na porta da delegacia, vai se lembrar que eu falei que era necessário prestar atenção aos fenômenos transformativos cadavéricos. Tem um fenômeno que se chama epidermólise, e a fase que se encontrava o cadáver é a fase colicoativa, ou seja, os tecidos se transformam em líquido. Então não houve decapitação, não houve espancamento, não houve nenhuma fratura. A única violência física empreendida contra ela foram as facadas, né? E uma delas pegou a base da aorta e, portanto, houve a hemorragia traumática. Pois não, Tracy. Pode ter havido o despregamento do couro pela implementação, pela instalação da fase de liquefação, fase colicoativa. Não há elementos que denunciem nesse sentido. Nem os médicos legistas acreditam que tenha havido e nem ele também comenta qualquer coisa nesse sentido. Ele confessou. Sim. Foi confessado. Sim. Você vai em depoimento já. Interrogatório, não é depoimento, é interrogatório. Um advogado que o doutor Luiz Nomeado. É o que eu dizia, né? Os profissionais de direito têm que se lembrar que a Constituição garante a ampla defesa. Ninguém está falando que ampla defesa é eminentemente defesa técnica. Principalmente nos crimes de cunho psicológico, como homicídio, às vezes a confissão é uma necessidade do investigado, do autor do crime. E foi exatamente o que aconteceu. Com esse tempo de maturação dele em cárcere preventivo, investigatório, queria lembrar que a prisão temporária é uma prisão investigativa. Neste caso, ela é dilatada a 30 dias por conta exatamente da hediondez do crime. Senão ela seria de 5 dias, renováveis por mais até 5. Aqui 30, renováveis até mais 30. Então, nesse período, com o acúmulo de provas que vinha se dando e a própria reflexão implementada por um sistema de segregação preventivo, temporário, implicou com que ele quisesse realmente confessar. Falando isso para os advogados dele, os advogados não concordaram, chegaram inclusive a tentar as prerrogativas da ordem, mas eles deixaram a unidade. Como o doutor muito bem lembrou, 256 do CPP, eles podem abandonar a causa, mas não podem forçar a não confissão do investigado. Já ele responde também sobre esse fato de ele ter ficado com o corpo dela. Ela tem três destinações. Ou você conclui que o seu averiguado não tem nada a ver com a autoria e materialidade, e aí você relaxa a prisão, declina da prisão, e aí se insere na sociedade um elemento que foi arrebentado em rede nacional. Olha a gravidade disso. Pode ser estendida por igual período, no caso mais 30 dias, e pode servir de base para a decretação da prisão preventiva. Vamos lembrar que a prisão preventiva tem os mesmos requisitos e preceitos da denúncia, que é a peça do Ministério Público que inaugura o meio processual. Então, nós temos que responder essa pergunta a partir do momento em que eu tiver os mesmos requisitos para a denúncia configurados no procedimento. A perspectiva do senhor é apresentar a denúncia, terminar o o relatório final. A peça final do inquérito policial é o relatório da autoridade. Eu pretendo fazer no primeiro prazo, antes do vencimento da temporária. Com uma ressalva: existem algumas perícias que dependem da maturação de reagentes. Então eu não consigo acelerar. Todo mundo cogitou milhares de hipóteses relativas à natureza sexual do evento. Não era possível que aquelas informações fossem verossímeis, porque o tempo de reação dos reagentes não era aquele. Eu tinha certeza absoluta que não era. E não foi pesquisado só o espermatozoide. Foi pesquisado também antígeno prostático específico, o PSA dos homens, que indica qualquer atividade sexual diversa, inclusive, né?
Não foi o caso. Então, essa pergunta eu só posso ser definitivo com essas respostas técnicas. Eu queria saber da dinâmica mesmo do crime, que acho que não ficou claro para todo mundo. A dinâmica do crime, a dinâmica do crime ele assente, e eu não posso entrar em muitos detalhes, justamente por conta disso tudo que eu falei. Mas basicamente, ele assente que sabia que ela ia estar naquele horário, porque ela postou na rede social, e essa informação está no relatório de inteligência. Foi até o local, nos pontos finais dos ônibus, ele a conhecia, ele convidou para entrar no carro. Ela entrou no carro. Olha, rapidinho, tem muita gente chegando agora. Nós estamos na coletiva, o delegado explicando como Vitória morreu. Eles já disseram que Michael é um psicopata e que ele ficou com o corpo dela por várias horas depois da morte. Nós estamos ouvindo essa coletiva com a resposta de várias perguntas que estão sendo feitas por jornalistas. Vamos acompanhar o Dr. Fábio, responsável pela delegacia de Cajamar, que conduziu as investigações. Melhora nessa perspectiva, muito embora, sinceramente, eu acho que ele falou a verdade. Nesse sentido. Na casa é o seguinte, quando ele chegou, ele pôs a mão no batente, ele jogou a roupa suja, ele jogou os pertences no fundo do quintal. Então, você imagina, uma perfuração de aorta, uma ruptura de aorta, eu não sei se vocês já tiveram a infelicidade de estar num local desse. Suja o teto. Então, mas essa é a minha pergunta. O carro dele, como é que ele foi lavado, ele foi muito bem lavado. E quando nós o detivemos da primeira vez, ele comentou que havia lavado o veículo há mais de 20 dias. Só que parecia que tinha saído daquelas lavagens de última geração. E a casa ele também fala que lavou. São perguntas agora feitas sobre o crime, sobre o assassinato. Posteriormente, o doutor vai falar sobre como o corpo foi jogado. O Michael disse que agiu sozinho. A polícia vai fazer toda a reconstrução desse crime para que Michael conte e explique como tudo aconteceu, para saber se ele fala a verdade ou se por um acaso acobeta alguém. Não dá para a gente entender como postura. É o que eu disse para você. Você está diante de um cenário em que várias possibilidades se apresentam ali. E existe uma verdadeira formação de uma task force para você conseguir esclarecer o delito. Você imagina uma cidade que tem cerca de seus 80, 90 mil habitantes, se deparar com um crime que teve toda essa demanda justamente inaugurada pela movimentação de rede social, que é um fenômeno que nós não estávamos afeitos anteriormente, nos crimes antigos. Nós pegamos... Eu estou na polícia há 35. Não tive a oportunidade de pegar um crime dessa relevância dentro desse contexto. Não que eles não existam, mas que os contextos que coincidam. Então, é natural que haja alguma adequação, e é o que de fato está se adequando. Porque, a bem da verdade, senhores, eu não sei se vocês prestaram atenção no calendário. Hoje é dia 18 de março. Essa moça sumiu, desapareceu sem deixar pistas no dia 26 de fevereiro, com um carnaval no meio. Com uma delegacia aparelhada e muito bem assistida pela equipe do Dr. Aldo Galeano e da Delegacia Seccional de Franco da Rocha e o Instituto de Criminalística de Franco da Rocha, resolveu o caso em menos de um mês. O pai de Vitória vai falar a qualquer momento. Atenção, o pai de Vitória quer falar também sobre as investigações. Daqui a pouco, com exclusividade no Balanço. O definitivo de necropsia dela, da tanatologia forense, é definitivo no sentido de que aquele corpo estivesse morto de 5 a 7 dias da data da autópsia e exposto a determinado tempo em ambiente de fauna cadavérica, que se chama. É o local acessível aos vermes, etc., aquela coisa toda. Não acredito que ele tenha guardado ou não. Não há nenhum elemento que sugira algo nesse sentido. Tá? Não tem nada que prove que houve um local que ele deixou o corpo guardado. Mas é uma hipótese que, como eu próprio comentei aqui no começo, se não é impossível, tem que ser verificada e exaurida. Sobre os objetos que vocês encontraram, você falou da balaclava, por exemplo. Vocês têm a balaclava? Não, na verdade existe uma pesquisa possível de inteligência em que você verifica quais são as últimas compras de determinada pessoa. Esse objeto ainda não foi encontrado, mas ele está relacionado como recém-adquirido, sim. Doutor, com relação à
estrada do crime. Michael já apontou onde está com a polícia. Apontou que teria jogado num lago próximo ao local dos fatos. Não sei, eu não tenho condições de ir em ponto daquele objeto por enquanto, por hora. Pode ser que com o aperfeiçoamento a gente veja algo nesse sentido. Com relação a gente observou também que o Michael teria dito que teve um relacionamento com a Vitória, isso é falso. Isso nunca aconteceu. Ele cogita na versão dele que ele teria uma aproximação dela. Eu fui incisivo na pergunta. Você teve alguma coabitação com a Vitória em algum momento? Ele foi categórico, não tive. Então nunca teve relação entre os dois. Disse que não. Mas eles conheciam. Se conhece. Na verdade, esse foi outro complicômetro desse caso. Todas as pessoas se conhecem e convivem numa mesma comunidade. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ir no local, alguns de vocês eu sei que tiveram. O que ocorre? Essa estrada que vai por área de mata para o município de Jundiaí é formado por diversos aglomerados, como se fossem pequenas vilas. É o bairro do Ponduva, lá de Cajamar. E eles residiam todos no mesmo aglomerado, então todos eles se conheciam. Outra pergunta. Acho que o doutor Luiz chegou a falar que o Michael comentou com a esposa. Então a esposa dele sabia, outras pessoas sabiam que ele era resultado por uma Não, pessoa? comentou com a esposa que tinha lavado a casa, o doutor comentou. Não. A motivação de Ele descarta a participação da esposa de Ele, Michael. na verdade, ele muda da casa. Por causa que ia morar numa nova casa com a esposa. E aí ele entrega a casa super limpa. O que chamou a nossa atenção também. Quem que vai entregar uma casa e faz praticamente uma limpeza terminal na residência, né? E ele fez. já estava marcada essa mudança. Já estava. Doutor, em relação aos dois rapazes que chegaram a ser indicados, Cogitados? o Daniel Lucas Ele vai falar agora de outros suspeitos que foram indicados pela polícia no começo das investigações. Essa história é exatamente aquilo que eu falei no começo do nosso bate-papo. É uma informação que foi fomentada pela divulgação de informações que não correspondiam evidentemente à verdade. Houve algum elemento que infirmasse que ele teria filmado o caminho, mas não tem nada a ver com a moça. Quando ele estava na busca do outro cadáver, achando que fosse até a moça, que ele conhecia e era amigo da família, ele filmou o caminho. Aí essa informação virou isso que você está me perguntando. Doutor, ele chegou a falar numa coletiva que o Gustavo teria se entregado por isso não ficava. Doutor Fábio justifica o porquê que o Daniel foi averiguado no começo, né? Vamos lembrar que a própria polícia pediu a prisão de Daniel e a justiça não aceitou. Se apresentaram com receio de serem justamente alcançados pela comunidade. É o que eu te falei. Gera uma comoção nas pequenas cidades, principalmente, esses crimes dessa natureza. Né? E realmente é um grande risco. É um grande risco isso. Doutor, quais são os casos de psicopatia que o Michael apresentou perante a polícia? Veja bem, essa informação seria um pouco complexa para o delegado de polícia, muito embora o doutor Luiz tenha falado com excepcional propriedade a respeito da matéria. Ele tem alguns traços de comportamento característicos, uma variação de humor própria, ele sai da tristeza, euforia, de alegria num estalar de dedos, mas essa circunstância eu tenho certeza que vai ser avaliada, aquilatada na elaboração do seu exame criminológico, que vai ser necessário na fase judicial. Quando ele fala, confessa, que matou mesmo a menina Vitória, ele demonstra a mentira? Não, naturalmente, como se nós estivéssemos conversando aqui. Doutor, o senhor falou da questão do advogado. Eu queria que o senhor explicasse para a gente justamente essa dinâmica. O réu ele decide confessar e aí são chamados advogados. Os advogados abandonam o caso e aí o senhor chama um novo advogado e aí acontece a confissão ou essa confissão acontece entre a saída dos advogados? Não, veja bem. Todos os elementos corrigidos levam ele a sentir essa necessidade de confessar. Todos os atos procedimentais, uma vez que há advogados credenciados nos autos, são comunicados previamente aos advogados para que eles acompanhem se quiserem, porque a polícia também não pode estar suscetível
a manobras de defesa dessa natureza. Se de repente ele sabe que aquela peça que vai ser produzida vai colidir com a linha de defesa apontada, para impedir o depoimento, o que faço eu? Viro as costas, vou embora e largo o réu. O investigado, me desculpe. Nós não estamos suscetíveis a isso. Eu não posso deixá-lo desassistido. Mas eu posso sim nomear o advogado que se chama ad hoc, para o ato. E foi o que eu fiz. Não só fiz isso, como acabou acontecendo mais. Os próprios advogados acabaram se valendo da comissão de prerrogativas da OAB Seção Cajamar. Estiveram presentes na minha delegacia, na delegacia que eu titularizo, o presidente da Ordem dos Advogados de Cajamar e o responsável pela comissão permanente de prerrogativas, que verificaram previamente a vontade do preso em confessar. Mais do que isso, aquilataram que não havia nenhuma infração às prerrogativas constitucionais dos advogados, que são profissionais que nós respeitamos demais e nós temos como verdadeiros colegas dentro da nossa atividade. Por quê? É o que eu disse. Os oficiantes no processo penal não estão adstritos àquela verdade material do processo civil. É verdade real. E outra, diz pra mim, um cara velhinho de polícia, acorda às 7 horas da manhã, falei, puxa, vou prejudicar alguém hoje. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, é claro que não. Já já nós vamos explicar como isso funciona. Os advogados do Michael não acompanharam o depoimento, mas por que é que o outro advogado foi chamado e isso pode ser aceito judicialmente? Você vai entender já já aqui no balanço, hein? Catexia da dona Edna, ou seja, um estado de falência dos órgãos pela vida pretérita que ela tinha. Então, tinha alguns líquidos deletérios no pulmão, não tinha nenhum indício de morte com incisão violenta, tá? Nem afogamento. Então ela já caiu ali provavelmente morta, não respirando. Doutor, com relação ao prosseguimento das investigações, a reprodução simulada dos fatos, quando o senhor pretende fazer? Nunca. Não vai fazer? Não. A reprodução simulada dos fatos está prevista no processo penal para sanar as dúvidas da autoridade policial. Eu não tenho nenhuma dúvida a respeito do caso e normalmente não procedo à reprodução simulada dos fatos. E o próximo passo? O próximo fato é o relatório final, exaurida a prova técnica a ser juntada só, porque ela já foi requerida, ela já foi providenciada. Você que tinha falado sobre isso, eu fiquei com dúvida. Não houve tortura da Vitória, porque a gente se falou. Vai falar do momento do assassinato agora. Ela pergunta se não houve tortura, como é que Vitória foi morta. Importante isso aqui. Eu disse que não há elementos que demonstrem ter acontecido. É improvável. Então ele não descarta que ela não foi torturada. Ele diz que não existem provas ou elementos que possam comprovar que ela foi torturada. Mas que chantagem é essa? Não tem chantagem. Aí que tá vendo? É uma informação que foi fomentada já por esse tipo de coisa. Não tem chantagem. Ele teve uma aproximação dela a um período, pelo que ele fala. Também não dá para saber até que ponto isso é verdade ou não. E que ela gostaria de participar disso para a esposa. E a discussão se deu em função dessa postura dela. Isso é ele que fala. O Michael falou o seguinte: eu comecei a me aproximar da Vitória, a Vitória ameaçou contar para minha mulher. É por isso que eu fiquei revoltado com ela. Trocando em miúdos, é isso que o delegado disse que ouviu da boca do Michael. Está no termo de interrogatório. Ele é relacionado, é estabelecido o endereço profissional dele, conferido à OAB, e ele é nomeado formalmente num ato de processo consignado nos autos. Normalmente existem a assistência judiciária gratuita nas cidades. Então a gente liga para o plantonista da assistência judiciária gratuita. Que foi alguém da... Doutor, foi dito nos veículos
que ela teria sido embriagada, usado drogas, inclusive foi levado um rapaz de nome Cícero lá para a delegacia. Esse Cícero tem alguma... Não tem nada a ver. Se a hora que vocês forem conferir o laudo necroscópico, vocês vão verificar que existe 0,7 gramas de álcool por litro de sangue. Lembrar que o limite do Código de Trânsito é 0,6. Qual é a questão que tem que ser analisada? Além de não ser um limite alto, a fase colicoativa de transformação cadavérica ocorre com a fermentação celular, que é a fermentação alcoólica. Então, o corpo gera álcool quando ele está se degenerando. Então, esse álcool apontado no laudo, não que o seja, mas existe a possibilidade de ter sido gerado pela própria decomposição. Obrigado.